Você já ouviu falar do M-tartarato de Zolpidem? Eu vou te falar tudo nesse vídeo. É o vídeo mais completo do YouTube sobre essa medicação, eu te garanto, com uma bula que eu vou explicar direitinho, efeitos colaterais, quais são as interações, quem pode tomar, quem não pode tomar, quais são os nomes comerciais, doses, apresentações e muito mais. Então presta atenção, já dê um like aqui que com certeza esse vídeo vai ser muito informativo para você. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, O M-tartarato de Zolpidem é um medicamento indicado principalmente para insônia. Aqueles indivíduos que têm insônia ocasional, de curta duração, que está passando por algum problema de ansiedade, depressão, e os medicamentos ainda não iniciaram seu efeito e necessitam dormir, e esse medicamento ele tem esse efeito. O M-tartarato de Zolpidem, ele tem apresentação em comprimidos de 5 miligramas, que são os comprimidos sublinguais, e também de 10 miligramas, os comprimidos de forma oral que você vai ingerir. O M-tartarato de Zolpidem temos vários nomes comerciais. Um dos mais conhecidos é o Stilnox. E lembrando uma coisa, o Stilnox ele tem uma formulação de Stilnox CR de 6,25 miligramas e também de 12,5 miligramas, que são medicamentos de liberação lenta. Adicionando aquela informação que eu falei da apresentação. O mais comum é você encontrar o comprimido sublingual de 5 miligramas e o de 10 miligramas em doses habituais. Temos nomes comerciais de Zolpax, Pats, Turno, Lune, Zouren e muitos outros que podemos encontrar no mercado. E outra coisa, temos as formulações genéricas M-tartarato de Zolpidem nessas doses de 5 e 10 miligramas mais comumente encontradas. O M-tartarato de Zolpidem, o Zolpidem, ele é um medicamento que ele não é um benzodiazepínico. Ele age no receptor GABA também, mas um receptor especial, o GABA ômega. Mas isso você não precisa saber. O que você tem que saber é que ele age em cerca de 30 minutos ou até mais rápido, dependendo da formulação, como a sublingual, e ele faz o aprofundamento daquela porção do sono profundo, que é muito importante. Ele vai fazer com que o indivíduo ele inicie mais facilmente o sono e também ele perpetue por cerca de 7 a 8 horas em média nos estudos que foram feitos sobre essa medicação. Uma coisa muito importante: quem não pode tomar o Zolpidem? Indivíduos que têm hipersensibilidade, ou seja, alergia ao Zolpidem, não pode tomar essa medicação. Mulheres gestantes ou lactantes também não é indicado o uso dessa medicação. Pacientes que têm apneia do sono, miastenia graves, doenças que predizem insuficiência respiratória, ou então com muita falta de ar, ou então tem doenças neurológicas que ficam com o paciente muito sonolento já, não podem tomar essa medicação pelo risco de ter uma parada respiratória. Outra coisa muito importante, por a metabolização dos zolpidem ser no fígado, indivíduos que têm insuficiência hepática muito grave ou estão em fase aguda não podem tomar o Zolpidem. O Zolpidem não é indicado também para crianças. A dose habitual do Zolpidem é de 5 a 12,5 miligramas, não ultrapassar essas doses. E uma coisa muito importante, qual será a duração do Zolpidem? Você pode usar ele de forma contínua ou então de forma ocasional? Sim, mas tem um tempo. A partir de um mês, 4 semanas, você pode ter risco de usar continuamente todos os dias o Zolpidem e ter dependência desse medicamento, ou seja, necessitar de doses cada vez maiores para causar o mesmo efeito de ter adormecido, de pegar no sono. Então, às vezes, você vai precisar aumentar as doses e isso já configura uma dependência da medicação. O certo de tomar essa medicação é que não ultrapasse um mês de uso ou tome somente quando estiver com uma insônia muito difícil ou você estiver passando por dificuldades de iniciar o sono e tome o Zolpidem. Não ultrapasse mais de um mês tomando essa medicação ou então
tome ele de forma ocasional em doses menores, de 5 ou de 6,25 miligramas. Algumas precauções muito importantes para você. Se você está tomando Zolpidem não misture ele com álcool, com doses excessivas, principalmente com bebidas alcoólicas. Você pode ter uma depressão respiratória ou então do sistema nervoso central e ter uma parada respiratória. Então, não é recomendado você tomar o Zolpidem junto com bebidas alcoólicas. Outra coisa muito importante, não misture o Zolpidem, não interaja medicamentosamente com opioides, que são os remédios para dor. Morfina, tramadol, medicamentos como esse podem diminuir a sua sensibilidade, a sua respiração, sua depressão do sistema nervoso, você adormecer e ter uma parada respiratória. Então, não é recomendado você misturar, interagir essas medicações sem a prescrição do seu médico. Pacientes idosos, mais de 65 anos, é importante que diminua a dose ou inicie com doses menores no início do tratamento, doses de 5 miligramas, por exemplo, para depois iniciar doses maiores. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais? Então, inscreva-se nesse canal para ter acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você terá conteúdo exclusivo de arritmias cardíacas e marca-passo para você. Um Netflix exclusivo de vídeos que eu não posto aqui no conteúdo regular. Não deixe de se tornar um membro e aproveite todos esses benefícios. E quais são os efeitos colaterais que essa medicação pode dar? O N-tartarato de Zolpidem, ele é uma medicação segura. Entretanto, em algumas pessoas podem dar efeitos colaterais, principalmente no início do tratamento. Efeitos colaterais como amnésia anterógrada, ou seja, a pessoa toma a medicação e não se lembra do que fez ou que passou naquela noite. Ela pode ter até episódios de sonambulismo associado à medicação. São efeitos raros, menos de 5, 2% dos casos. Entretanto, são relatados e você tem que tomar cuidado quanto a isso. Um dos efeitos colaterais mais comuns é a fadiga. A pessoa acorda meio fadigado, meio cansado com o uso da medicação. É um efeito, às vezes, que passa durante o uso. Pelo menos 2, 3, 5 dias você vai sentir isso em alguns casos, não em todos. Outro efeito muito comum é a pessoa acordar com aquele efeito ressaca. Não é geralmente com o Zolpidem, geralmente dá com outros medicamentos de ação mais prolongada. Pelo Zolpidem ter uma ação mais curta, geralmente é raro esse efeito acontecer. Às vezes pode acontecer em indivíduos com rim ruim, ou então com o fígado já prejudicado, ou idosos que estão tomando uma dose maior. Então, alguns pacientes podem ter aquele efeito ressaca, de ter uma dificuldade para andar quando acorda pela manhã, até mesmo propiciar o risco de quedas. Alguns pacientes podem ter dificuldade, às vezes, para enxergar, enxerga como sendo dois campos visuais, o que chamamos de diplopia, uma visão meio turva, meio embaçada quando acorda. Isso pode acontecer também no início do tratamento e deve indicar, talvez, a diminuição da dose da medicação que está sendo usada à noite. Outras condições que podem ser associadas ao início do Zolpidem ou uso contínuo da medicação é irritabilidade, agressividade, como se fosse um efeito até rebote da medicação em pacientes que estão usando cronicamente. O uso crônico da medicação pode fazer dependência, como eu tenho falado anteriormente nesse vídeo, e temos que tomar cuidado se passar de 1 mês de uso crônico dessa medicação. É importante que as pessoas se atenham a isso e se tiver com sinais de dependência, com doses cada vez maiores e não está conseguindo dormir, é importante que tenha consciência disso e procure seu médico novamente para fazer o desmame dessa medicação. Em suma, o Zolpidem é uma medicação excelente, muito utilizada, talvez uma das mais prescritas no Brasil como medicamentos para terapia de insônia. É um medicamento que eu utilizo, tenho grande experiência na utilização desses medicamentos, mas tem seus efeitos colaterais, tem as suas contraindicações e, principalmente, precauções que devem ser estabelecidas e também cuidadas com um médico especialista. Não tome esse medicamento se você não passou por uma consulta de rotina. É necessário, às vezes, fazer um eletrocardiograma,
Saber das suas condições cardiovasculares também, porque o Zolpidem pode, em raros casos, alterar algumas condições no eletrocardiograma e interações medicamentosas com outros medicamentos, principalmente antiarrítmicos, podem acontecer. Tenha cuidado, tome com responsabilidade e em um curto período. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você. Gostaria de saber de você se você toma essa medicação, se você toma o Zolpidem, qual a marca que você toma, qual a dose que você toma e há quanto tempo você toma. Você sente algum efeito colateral? Você dorme bem com essa medicação? Você toma outros medicamentos junto com o Zolpidem? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.